Bom dia, minha gente, bom dia. Começando mais um café acadêmico. Vamos lá chamar o nosso convidado de hoje, querido Marcos Horácio. Tá chegando. Chegou. Bom dia, meu amigo, tudo Bom bem? dia, Jefferson, tudo bem, meu querido? Oh, que alegria para mim falar com você, Horácio. Você não tem ideia, cara. Você sabe que Muito bom estar eu aqui. antes de qualquer coisa, eu tenho por você uma grande admiração, uma grande reverência, porque você foi Não, meu não, professor na graduação em História e é preciso ter todo cuidado aqui. nada, não Mas tem olha, nada, tem rapaz, que formalidade. legal estar com você aqui. Muito Olha, obrigado, viu, Jefferson, pelo convite, por estar aqui com você, pelo convite do livro, isso é muito bom, cara. Estou muito que feliz com isso. bacana. Olha só, em sua homenagem, Hum, é. eu providenciei uma camiseta especial Uau! Uma igreja de barroca. Itabirito. Itabirito é a cidade da minha É, sogra, que está quase sempre aí nos é, acompanhando. Não sei se ela já chegou, mas ela está sempre nos acompanhando. Itabirito, cidadezinha é. vizinha de Ouro Preto, inclusive, né? Do E ladinho, lá tem a igreja barroca. você vai falar um Lá tem a pouquinho igreja mesmo, porque no livro barroca. você fala dela. Tem, como Hum, não podia faltar, né? Um bom hum. café do Cerrado Mineiro, da Três Nossa, Corações, que não é nossa patrocinadora, infelizmente, quem sabe um dia, pois é. mas é, mas é coisa boa. E não podia faltar, né, Horácio? Hum. Conversa com mineiro tem que ter pão de queijo. Nossa, tem que ter pão de queijo. Eu tô sentindo o cheiro daqui. Não, e sabe o que que é o engraçado dessa história? Porque eu estou em Três Corações, né? Então, Olha que bacana! o patrocínio tem assim, precisa chegar, né? Ele precisa. Rapaz, que legal! Olha só que Sério, bacana. É tô uma aqui. boa coincidência, hein? Uma boa Não é uma boa coincidência. coincidência? Então, Muito então bom. direto de Horácio, deixa, Heróis. deixa eu te falar um Fale. pouquinho. Vamos só dar as boas-vindas aqui para essa gente bacana que está nos Hum, acompanhando. Estão chegando, seus seguidores, seguidores da editora. Muito obrigado, gente, por que nos legal, que acompanhar. legal. Continuem até o Uhum. final. A gente vai ter uma conversa de quase uma hora. Horácio vai falar da sua trajetória, vai falar da sua pesquisa, vai falar do livro que está saindo em setembro pela Ramalho e de tanta coisa boa aí que envolve o seu trabalho, sua pesquisa, suas viagens. Vamos E conversar. é muito bom estar aqui com você, Horácio. Estou muito Horácio, feliz, Jeff. a gente lançou há pouco tempo um livro Hum, pela editora chamado Princípios de Psicologia da sim. Religião, do Everton Maraldi. Ele é professor na PUC São Paulo. Então eu não quero deixar de. Hoje você é o protagonista, mas eu não quero deixar de falar disso para que quem Uhum. tiver interesse em conhecer a obra do Everton, nós vamos enviar pelo correio. A pessoa pode comprar pelo PagSeguro ou pelo WhatsApp. Até o finalzinho a gente vai informando as pessoas, mas pelo site ramalhoedições.com.br tem tudo lá, os livros que a editora já lançou e o próximo é a obra do Marcos Horácio, O Palácio de Deus e o Templo do Rei. Mas antes, Horácio, Ó. eu queria Uhum. que você falasse um Vamos lá. pouquinho para a gente de você. Fale para que a gente conheça melhor da sua trajetória, da sua experiência, do seu Uhum. quando começou o seu interesse por esse tema maravilhoso que é a arte barroca das Minas Gerais. E, Uhum. enfim, o que você achar interessante de contar para a gente, para que a gente te conheça. E mais uma vez, obrigado por estar com a gente nessa manhã. Não, aqui eu que tenho que agradecer o convite por estar aqui, o convite do livro, né, da publicação. Isso deixou muito feliz, né, porque é resultado de muito tempo aí, né, pesquisando, de correndo atrás, né. Assim, são coisas que a gente faz com paixão, né, então é tão bom ver isso compartilhado, comentado, falado, né, as pessoas estão cobrando, pedindo, né. Então, assim, fiz ciências sociais, né? Eu sou um sociólogo, na verdade, né? Mas eu sou um apaixonado por história, né? Assim, Ah, muita gente me pergunta por que que a história não,
não foi a minha primeira graduação, né? Mas eu Certo. acho que foi importante isso para mim, né? Como eu fiz na USP, né? A, a minha graduação, eu tive a oportunidade de também puxar as disciplinas de história. Então, eu acabei Certo. cursando, mesmo não tendo os dois diplomas de graduação, mas eu acabei cursando tanto o curso de Ciências Sociais quanto o curso de História. Eu tenho ele História. inteirinho no meu histórico, né, escolar. Então, tá aí para provar, né? Só que por conta das origens mesmo, né? Eu tô aqui em Minas, né? Tô aqui em Três Corações, eu tô perto, né, já das cidades históricas aqui, né? E desde criança essa coisa sendo cultuada aqui, né? Aí já estou falando uma coisa muito Certo. de família mesmo, né? Muito dos meus Aham. avós, né? Muito uma coisa assim de família, assim, de Você é de orgulho que cidade mesmo, mesmo? de Três Corações. A minha Três família é Corações daqui. mesmo. Eu nasci em São Certo. Paulo. Ninguém é assim, ninguém sabe disso. Ninguém Isso é um sabe, agora mistério. tá sabendo. Todo mundo tem certeza que eu sou daqui. Todo mundo tem certeza que eu nasci aqui. Até pela paixão, né? Pelas histórias que eu Aham. conto, né? Eu sempre estou partilhando as histórias de família, né? Assim, essa coisa, né? Desse Legal. cotidiano, né? E eu tive uma avó que não pôde estudar, assim. Ela estudou até a quinta série na época, para a década de Uhum. 30 e tal. E ela era uma apaixonada por história. E ela era uma Certo. apaixonada pela história de Minas Gerais, né? Uhum. Isso ela contamina muita gente da família. Os meus tios são professores também, né? Então eles que me levaram para conhecer as cidades históricas e ver isso e tal. Isso ficou no meu imaginário, né? Isso tudo ficou assim, eu acho que a paixão pela história nasce com ela, claro, né, com a minha avó. O meu pai também era um homem que gostava de ler muito história e Certo. tal, e comentar sobre história. E aí isso ficou, né? Ficou na minha vida, né? Assim, e fazendo a faculdade, percebendo, né, que, tipo, que eu poderia ter um caminho depois acadêmico e tal, né? Desculpa, gente. E aí, fui fazer uma pós-graduação em Ouro Preto, em Uhum. Na Arte e Cultura UFOP. Barroca, na UFOP. E Certo. aí foi quando eu fiquei lá, né? Eu fiquei 2 meses lá em Ouro Preto. E aí as aulas, uma parte dessas aulas eram dadas nos templos mesmo, né? Nas igrejas, Certo. nos museus. E a gente ia Ba- muitas vezes no mesmo lugar, né? Certo. Ter aula o tempo todo, né? E aí visitando as outras cidades e tal, né? Então isso foi maravilhoso. Isso foi no meu tempo de mestrado também, porque aí eu entro no mestrado na USP, em História Social, e aí eu fui estudar o que me chamava mais atenção nessas histórias todas que ficaram no meu ouvido, na minha cabeça desde criança, né, que foi o Barroco Mineiro. Então, eu, todo o Uhum. tempo, ou eu ouvia relatos religiosos de festas, missas, procissões, alguma coisa assim, e foi uma coisa que eu venho de uma família católica, que de alguma maneira eu vivenciei isso, estando aqui de férias, né? Eu sempre Certo. estava por aqui de férias e tal, né? Então isso, né, assim, padres, amigos da família, essas coisas todas. Então isso era um universo também que fazia parte, o cheiro do incenso, né, as músicas, essa coisa toda. Então essa coisa da arte barroca, sempre alguém em volta falando sobre isso, né, por perto. E e assim, e uma coisa de se falar da Inconfidência Mineira, mas aí já essa coisa política de Minas Gerais, Uhum. do dia do Tiradentes, então sempre tinha alguma coisa por aí, né? E aí essa coisa do barroco não teve jeito, né? Eu falei, eu acho que tem que ser por aí. E foi quando eu entendi que seria pela arte que eu poderia estudar mais história ainda do que se fosse por Exato. uma outra maneira. Essa Isso tua foi isso. travessia, então, pela Estrada Real, ela tem pelo menos, certamente não só, mas pelo menos duas grandes motivações. Sim. Toda essa construção familiar, essa Uhum. memória, esse lado do sentimento, da vida e, claro, uma motivação acadêmica, intelectual, né? E aí ela Exatamente, se encontra em exatamente. algum momento. Sim, foram as duas coisas que foram e assim, se encontraram sem eu perceber que elas estavam juntas. Eu fui Que perceber isso muito legal. mais tarde, que era uma conversa para Freud também, sabe? Tentar Certo. resolver, né? Assim, né? Então assim, então é
foi muito interessante. Aí o meu mestrado e doutorado, aí toda a trajetória depois acabou sendo assim, né? E aí foi barroco, 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 o que resulta hoje eu estar dando aula no Museu de Arte Sacra de São Paulo, dando aula Uhum. de barroco o tempo todo, né? Então, assim, dando e levando os alunos para Minas Gerais para fazer um pouco, né? Eu poder replicar um pouco aquelas aulas que eu tive Certo. na pós-graduação na UFOP. Então, esse está sendo o caminho, assim, foi essa Que trajetória. Então, é assim, bacana. meio que respirar isso o tempo todo, né? Tá, muito bom, muito bom. E, bom, Horácio, eu gosto de falar sempre o seguinte para as pessoas com as quais eu estou conversando aqui no café, para os meus convidados, para as minhas convidadas. Não tem pauta, deixa a conversa rolar. Para não Isso é dizer muito que não tem bom. nada preparado, eu Uhum. coloco algumas coisinhas aqui, mas vamos deixar a conversa rolar naturalmente, principalmente a partir daquilo que você entender que é interessante ser Uhum. falado. Por exemplo, eu destaquei aqui a questão do título do livro: O Uhum. Palácio de Deus e o Templo do Rei. Não é o contrário? Não é Deus que tem templo e o rei tem palácio? Por que esse Pois é. trocadilho? E o subtítulo, né? Santos e nobres na arte das Minas Gerais do século XVIII. Mas eu queria que você explorasse para a gente um pouquinho essa coisa do o palácio de Deus e o templo do rei. Vamos lá. Nossa, então, isso que foi a coisa mais interessante dessa trajetória toda. Porque no mestrado e na pós-graduação, eu fui estudar pinturas não religiosas em Minas Gerais, né? E eram cenas, assim, ninguém tinha escrito sobre isso de uma maneira mais profunda. Existiam citações, né, sobre isso e tal. E sempre Uhum, eram cenas, o que a gente chama de cenas galantes, né? São de pessoas, assim, cenas de pessoas em banquetes, pessoas vestidas à moda da época, mas não necessariamente a moda mineira, uhum, né? certo. Era uma moda francesa do século É. XVIII, um estilo meio Maria Antonieta. E isso, eu comecei a perceber isso, né? Porque nessa coisa do, né, vamos estudar isso, isso não tinha sido estudado ainda, né? O que é explorado em Minas sempre é a questão religiosa, que é, né, a grande produção mesmo, né? E era o caminho que eu queria começar mesmo a fazer, entrar nesse mundo religioso. E aí, até pela orientação, né, eu fiz um mestrado com a Mary Del Priore na Grande USP. merda, Prior. E a Mary falou, Marcos, não, né? A gente tem que começar por menos, né? A pesquisa a gente sempre começa por um espaço menor, né? E aí na época tinha o Célio Macedo, que é um grande pesquisador aqui de Minas Gerais, né? Ele trabalhou no IPHAN, fazendo levantamento mesmo, né? Então ele conhece cada gaveta que tem nesse estado, né? Hoje ele é professor da UFOP. O Célio é um cara, foi assim a gente pegando a pesquisa que eu já queria fazer essa pesquisa, tudo que foi o doutorado depois. É, ele falou, olha, não, vamos começar aqui por coisas menores, vamos ver o que a gente faz. E comecei a estudar essas pinturas, e que foi uma felicidade para isso, porque eu tive que estudar muito história social para entender as cenas que eu via, né? Eu Certo. tive que estudar moda, uma coisa que eu nunca teria pensado na minha vida, né? Como pesquisador, porque eu tive que entender Uhum. por que aquela moda, por que aquele Aquela moda, aquela cabelo, roupa. né? Aquela roupa. Eu comecei a perceber que o gesto era uma questão importante daquelas imagens, porque são imagens que Uhum. estão dentro das igrejas, são imagens que estão nas casas das pessoas, pintadas principalmente nos forros, né? A gente vai ver isso em alguns objetos né, assim, um, de mobília na casa mesmo, né? Então, assim, você tem pinturas, então são cenas de beijamão, como se fosse, sabe, quando a gente vai fazer o beijamão de Uhum. um rei, né? Cumprimentá-lo, homens tirando seu chapéu, mulheres andando de sombrinhas pelo parque, né? Então, Isso olhando assim, começou. olhando de início, é a arte sacra se utilizando de elementos dos costumes, entre aspas, Sim, profanos, né? mas no, come... Cotidianos. mas no começo, assim, nem era arte sacra. O que É. você lia nos escritos era uma pintura profana dentro das igrejas ou fora, Ah, né? Então esse foi o mestrado, né? Para entender certo. o Palácio de Deus,
Tem que começar daí. Então eu tive que entender todo esse universo do século XVIII, que na verdade nem barroco mais é rococó, é todo um espírito de corte, do gestual, que você percebe que a população aqui em Minas Gerais queria se identificar com isso foi chamando a atenção, e como aí, com o mestrado, a gente percebeu que assim, como esse discurso profano era assumido para dentro da igreja também, era a igreja tentando se mostrar refinada também, além de falar que aquilo era profano e tudo mais, mas ela estava mostrando também o seu verniz, né? Que assim, nós estamos em Minas Gerais, mas na verdade, aí no caso de Minas, né, é querer dizer que está pegando influência diretamente da França. Não como o Nordeste do Brasil, que pegava a influência de Portugal e era portuguesa e tal, né? E assim, eles estavam dizendo abertamente, isso aqui é francês. Até aí deu para entender por que a Inconfidência Mineira, aquela literatura. Porque como não tinha nada escrito, eu tive que fazer todo um caminho pela literatura Arcade. Foi pela literatura que eu entendi os personagens que eu via. Então foi lendo Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, foi essa coisa toda. Percebendo isso dentro da igreja, quando eu começo a olhar o entorno, estou falando agora de santos, né? Estou falando da... Porque, gente, mas o gestual desses santos está igual ao gestual das imagens que eu estou pesquisando, né? Muitas vezes a roupa desses santos, que pode estar na cor, no hábito que precisa ter para identificá-lo, né, que diz a ordem, né, religiosa do qual ele faz parte, mas na verdade assim, era uma cor disfarçada numa roupa de nobre, né? As mulheres, assim, eu comecei a reparar nos brincos, nos colares, nas que as santas usam. Não que os outros santos do Nordeste não usem e tal. Aqui aqui em Minas não tem sangue, o sangue é menos. As roupas têm uma preocupação com uma delicadeza que parece que essas pessoas vão se apresentar num salão de baile. E aí comecei a falar, peraí, eu não estou entrando só numa igreja, eu estou entrando também num salão de baile. Porque se eu tiro também esses santos todos, essa imagem religiosa, essa arte que está aqui, que aí a gente começa a perceber que até o estilo em Minas é diferente, é o rococó, ou seja, é o dourado sobre o branco, né, o tempo todo essa coisa de querer dar um bem-estar para quem está ali, né, esse estilo que a gente pode chamar até de Maria Antonieta. Gente, isso aqui é outro discurso, né? Quer dizer, né, assim, as pessoas estão querendo frequentar uma igreja, que também é um espaço social por excelência, sempre foi. Como aqui nós não temos nem terras mineiras, nem brasileiros, o palácio em si, né? Mas está servindo como, né? Como na França você pode ir lá frequentar as festas nos palácios e os seus duques, os seus marqueses dão as suas festas para o povo. Aqui a igreja está cumprindo esse papel. E aí, assim, eu fui perceber assim, eu queria mais, né? Falei, peraí, mas o que mais acontece de cerimônias religiosas nesse lugar? Aí foi, né? Então, as cerimônias de posse dos governadores, as leituras de documentos oficiais do rei, isso tudo era feito na igreja, em momentos específicos, às vezes de missa ou alguma outra cerimônia. Então, assim, pronto, né? Então, acho que assim, isso aqui é o palácio de Deus, que se constrói esse palácio maravilhoso para Deus, mas também é o templo do rei, né? Porque você vai cultuar, além de tudo, quando você cultua, você está ali cultuando, né? Venerando santos. Então, com roupas de fidalgo, gestual de fidalgo, né? E vários santos em Minas que foram reis, São Luís, rei da França, né? Santa Isabel, rainha de Portugal, Santa Isabel, rainha da Hungria. E aí você começa, aí eu fui buscar a biografia dos santos que são cultuados em Minas Gerais, a maior parte, eles têm alguma relação com a realeza, ou foram príncipes, eles eram ou de uma nobreza mais baixa e por isso resolveram virar religiosos. No caso que não tem nenhuma relação, ele era confessor de uma rainha. Todos os caminhos levam a isso. Então, assim, gente, eu tô... Fale. Não, eu tô não quero te interromper, eu quero que você mais assim, essa estética toda, de alguma maneira, ela é utilizada tanto por uma estrutura quanto pela outra. A eclesiástica,
e essa estrutura, vamos dizer assim, imperial ou estatal de Portugal aqui no Brasil, em particular em Minas Gerais, a fim de se legitimarem. É isso. Exatamente por meio isso. da arte, por meio da estética. Exatamente isso. Foi assim, foi uma brincadeira de pesquisa boa, no sentido de entender assim, um discurso político subtendido ou justamente assim, mas exposto mesmo claramente no discurso religioso. E vice-versa, também o discurso religioso se apropriando de um discurso político, porque esses santos usam cetro, usam coroa, né? Usam mantos. Então, assim, explorando também isso para mostrar essa relação entre essas duas esferas. Bacana. Então, Eu você não separei está um só trecho. cultuando Deus. Fale. Separei um trecho, Horácio, mas eu queria saber de você. Você tem mais ainda uma etapa que você vai chegar no doutorado avançando? Não, já você queira o falar? doutorado, né? O templo de Deus. Não, sim, não. Eu tô falando assim, nessa trajetória que você está falando, quando você chega no doutorado, esse encontro já está muito bem definido no teu projeto de pesquisa, ou ele vai surgindo à medida que você vai desenvolvendo o trabalho? Ele estava muito, muito claro, assim, quando eu termino o meu mestrado, né? Eu falei, eu preciso ir para o doutorado agora, com essa ideia. E quando eu vou no doutorado, eu vou aprofundar essas questões, né? Aí essa história desses santos, essas coisas todas, ficou assim, é como se ficasse mais evidente, né? Eu queria até que eu visse contradições, até para ficar com cara de pesquisa, sabe? Não, isso aqui não está encaixando, isso aqui... Não, a coisa só foi aumentando. Não é o que eu estava pensando, não era bem isso e tal, mas não. Não. Aconteceu exatamente conforme é muito bom quando acontece isso, né, Horácio? É muito bom uma tranquilidade, né? Nesse sentido. Mas lógico. É só uma questão mais de explorar mais, de cavucar mais, né? É um trabalho de arqueologia, né? De escavação de coisas que você sabe que estão ali. É só uma questão de tempo para elas irem aparecendo, né? E olha, eu separei um trecho aqui. Tem tanta coisa bacana no teu texto, né? Eu estou trabalhando aí com o processo editorial todo dele, estamos fazendo de tudo para que em setembro a gente tenha o livro nas mãos, né? Eu costumo dizer que a produção de um livro, ela é semelhante à produção de um trabalho musical, de um DVD, de um disco, né? Cada capítulo é uma faixa e há todo um cuidado, todo um critério de estilo editorial que tem que fazer com que o livro saia à altura da obra do autor, né? E é isso que a gente tem procurado fazer, né? São 6 capítulos maravilhosos, com uma obra mais impressionante que a outra, e eu tenho certeza que quando as pessoas tiverem o seu livro nas mãos, embora enquanto tese já esteja disponível, mas enquanto livro vai ser eu tenho certeza que vai ser um presente para os seus leitores, para suas leitoras, para as pessoas que já te acompanham. Agora olha só esse trecho. Como poder espiritual e poder temporal andam de mãos dadas, temos aqui a representação do poder monárquico em várias esferas, mesmo que sejam apenas decorativas. O espetáculo que tem a arquitetura das igrejas como palco é uma instituição que tem por fim provocar prazer e reações, e representa o uso pedagógico do poder das imagens. O discurso monárquico já pode ser encontrado nos frontispícios desses templos, a coroa em cima, o brasão das diversas ordens terceiras e irmandades de Minas Gerais. Só nesse trecho tem tanta riqueza, tem tanta coisa que você conseguiu contemplar que daria uma conversa de horas. Mas eu destaquei 2 pontos que eu gostaria que você comentasse. O primeiro é o seguinte, embora você fale aqui, né, mesmo que sejam apenas decorativas, mas assim, só pela tua primeira fala já ficou claro que elas não são apenas decorativas.
muito pelo contrário, né? Elas têm toda uma subjetividade, toda uma intenção por detrás de cada pintura, de cada traço, de cada escultura, de cada arquitetura, né? Não são só pinturas as peças com as quais você trabalha. E era isso que eu queria que você dissesse. Como que foi a experiência de trabalhar com essa cultura material? Porque normalmente as pessoas pensam que um trabalho acadêmico é apenas aquele que tem como objeto obras literárias, filosóficas, né? E no teu caso, como cientista social, historiador, por conta de toda essa bagagem que você tem de diálogo interdisciplinar e transdisciplinar com a história, mas historiador da arte em particular, eu queria que você dissesse como que é essa experiência de ter essas obras como objeto de pesquisa, né, e como cultura material, ou seja, para além daquilo que está na produção literária. Como que é trabalhar com essas obras que não são apenas ilustrações, elas têm muito mais do que ilustração num livro, num catálogo, enfim. E num segundo momento eu vou querer perguntar para você de questões mais teóricas, mas vamos primeiro para essa questão da experiência de trabalhar com a cultura material. Olha, não é fácil, né? É uma coisa que a gente vai fazendo um aprendizado, porque a gente tem na história tradicional o uso do documento, né? O documento no sentido, ou papel, alguma coisa assim, que está mais nesse imaginário, né? Texto e tal. Até para algumas pessoas, alguns pesquisadores que eu encontrei nesse projeto, né, durante esse processo, em entrevistas, em conversa e tal, eu tive que provar um pouco até a maneira como eu usava o trabalho, né? Porque sempre a preocupação era perguntarem para mim quais os documentos que eu estava usando para entender as pinturas que eu estava pesquisando. E eu dizia que era o contrário, porque eu estava usando a obra de arte em si como um documento. E para isso, a gente precisa de uma metodologia também para isso, né? Criar isso, se você não tem. Você precisa deixar aquela obra conversar com você, né? A gente está muito acostumado assim, a falar, mas os documentos, eles estão escritos, mas as pinturas também são escritas. Também. Assim como há intelectuais, pensadores, pensamentos por detrás de toda obra escrita, há também por detrás de toda obra pintada, esculpida, né? Então é um documento, tanto quanto um texto, né? Literário, né? É um texto, é uma narrativa. Eu ia falar assim, a pintura é um texto, a escultura é um texto. Né? Para quem que talvez fique mais abstrata essa conversa, a gente pensar nos hieróglifos. Você está lendo, né, mal falando aqui, né? Desenho. Quer dizer, então é isso que eu tentei fazer. Então a minha preocupação não era usar a documentação existente, o documento, o contrato, né? O Aleijadinho foi contratado para fazer esse santo e tal. Não, é o resultado ali, né? O que as pessoas viam? O que isso dizia? Porque se é do Aleijadinho ou não, isso é uma conversa para alguns, né? O que importa é uma Santa Isabel com o rosto de Santa Isabel. Algo que me identifique como sendo Santa Isabel. E o que me identifica o que é a Santa Isabel, rainha da Hungria, por exemplo? É a roupa que ela usa, são as joias que ela porta, a coroa na cabeça, são os seus gestos. Então, isso tudo é o texto que eu queria ler. E aí isso foi fascinante porque assim, a imagem em si, eu tive que buscar o significado delas, assim como a gente tem que buscar o significado das palavras, né? Se fosse um documento. Então eu tive que trabalhar a questão simbólica, foi muito importante, a questão da imagem, por que essa imagem e não outra? E aí chega uma hora começa, por que essa cor e não outra? Né? Você tem que pensar no suporte. Aonde que essas figuras estão? Aonde? Essas esculturas, essas pinturas? Elas estão no alto, elas estão embaixo? Elas foram mexidas com o tempo? Essa era a minha preocupação. Assim como quem pesquisa um documento escrito, tá a preocupação, mas esse documento andou por quais mãos? Né? Qual foi o pedaço que rasgou? Né? Por onde que, né, a minha preocupação é isso. Isso foi restaurado? Isso foi mexido?
Passou foi por alterações, repintado. exato. Então, a minha busca era, por exemplo, ir no patrimônio histórico perceber quantas vezes aquilo já foi mexido, quantas vezes aquilo foi, né, aquilo foi repintado, e o bom era descobrir que não, né? Porque você achava, aí quando eu achava a pintura desgastada, poderia ser tristeza, mas também era alegria, era falar, ninguém colocou a mão aqui depois disso, eu posso ver a cor como que era, né? E aí o interessante é assim, é começar a perceber pelo suporte, está no quadro, é uma escultura, está no altar, está lá em cima, está embaixo. É quando você chega perto e de repente a pintura se deforma. Eu falei, peraí, isso é uma coisa de um mau pintor, vamos pensar assim, porque a gente vai encontrar na literatura do Brasil, principalmente, falando muito isso. Ah, mas a pintura brasileira não tem técnica, essas coisas a gente vai achar muito. Mas quando você olha de um determinado ponto da igreja, a pintura ficava perfeita. Então, assim, se aquela pintura fosse perfeita já ali no quadro, ela ficava deformada para o fiel que estava lá. Então você tem um jogo de perspectiva absurdo. Isso tem a ver com o estilo, né? Eu não entendo do assunto, mas Sim. tem a ver com o estilo em si, não é? O estilo artístico, né? Sim, com o estilo, mas aí tem a ver com a técnica do artista, além de tudo. A técnica, isso. Porque assim, quanto mais fica a igreja, e aí isso é importante a história das Irmandades em Minas Gerais, nessa igreja de branco, de negros, de mulatos e tudo mais, elas querem o melhor para si. Todos eles. Né? Então você vai contratar o que é um bom artista? É que vai trazer os melhores resultados. Então você começa também com o olho a identificar o que foi melhor pago, o que foi menos pago. Então assim, aí você vê a importância do discurso. Por exemplo, é entender que tem peças, por exemplo, escultura, que se você olhar da parte de trás, a coisa está mais ou menos. Ela não está tão bem acabada. Mas se você olhar na frente, ela é exímia. E você encontrar textos dizendo assim, esse escultor não era tão bom assim, porque a parte de trás ela não está bem arrematada e tal. Mas assim, a parte de trás não é para você ver. Como que a pessoa que esculpe a frente com aquela qualidade, esculpiria atrás. Então, a cultura material, ela exige da gente um olhar também de texto. Mas escrita dessa maneira como a gente está conversando. Você sabe que eu trabalhei no doutorado com cultura material da Antiguidade Tardia, né, Horácio? Eu tive o privilégio de ter sido orientado pelo Pedro Paulo Funari, que inclusive é meu convidado da semana que vem aqui. Ele que vai estar com a gente aqui no sábado que vem. Uau, que legal. E ele falava o seguinte, né, e tem textos dele que ele enfatiza bastante isso, que da mesma maneira que para você trabalhar com um texto em diálogo com a crítica literária, você precisa ter uma exegese, né, critérios, método, técnica. Para você trabalhar com a cultura material é a mesma coisa, elas têm uma exegese própria que leva em consideração tudo isso que você está falando. Tudo isso que você está falando. Né? A técnica usada, no caso da pintura, a tinta, enfim, né, as dimensões... Enfim, todas as técnicas que um artista e que um historiador da arte como você entendem muito bem. Né? Então, para isso, você só consegue interpretar esse texto em forma de cores, de imagens, levando em consideração esses critérios. E é isso que dá cientificidade ao seu trabalho ao analisar. Por isso que eu quis enfatizar quando eu estava começando a pergunta, que elas não são ilustrações apenas, muito pelo contrário, elas são seu objeto de análise. Né? E é a partir dessa análise que você identifica, né, essas relações de poder todas envolvidas, né? Inclusive em dizer se esse quadro vai ficar aqui em cima ou aqui embaixo, do lado, a função que exerce, até na posição em que ele vai ocupar numa igreja. E aí, a segunda parte dessa leitura que eu queria destacar para você já tocou em algumas delas, e eu queria que você me dissesse se tem a ver, se é coincidência ou se é viagem da minha cabeça, que você trabalha com algumas categorias até um tanto quanto Foucaultianas, né? Você fala muito de representações, você fala de discursiva, né? Você fala de relações de poder, você fala dessa questão subjetiva por detrás dessas obras.
quais são as influências assim teóricas, os referenciais teóricos do seu trabalho? Tem Foucault aí, Tem Foucault também. ou, ou muito mais do que Foucault? Enfim, o que você poderia dizer para a gente sobre a identidade teórica do seu trabalho? Uhum. Então, vai ser uma coisa interessante. Aí, nesse sentido, assim, aí, por isso que é bom ter um bom orientador também, né? No caso do doutorado, o Fernando Londonho, que eu queria o Londonho por conta de o Fernando Londonho já na PUC, né? Que é o meu supervisor no pós-doc, viu? Ah, olha que maravilha. Está sendo, é. Ele é Porque maravilhoso. qual a felicidade? Ele é um homem que é da história e das ciências da religião. Da religião. Eu precisava desse contraponto, né? Eu estava trabalhando com esse objeto, né? Com a cultura material, como a gente está conversando, né? E aí isso me possibilitou, por exemplo, o que eu pensei antes de chegar nesses autores, essas mais contemporâneos e tal. Assim, o que se lia na época? O que se pensava nessa época? Qual que é a teoria da época? Vamos pensar assim, como se a gente estivesse pesquisando, se eu estivesse fazendo doutorado na época, nessas mesmas questões. Quem que eu estaria lendo, né? E aí fui pegar um pouco a literatura do século XVIII, aí que foi muito importante para mim a experiência do mestrado com a questão da literatura, né? Porque aí eu fui querer ir atrás dos textos que falavam sobre arte naquele momento e que o pessoal de Minas teve muito contato. O que foi muito interessante, eu chegar exatamente nos textos de retórica e oratória no mundo clássico. Certo. Então, na hora que você me pergunta o que de fato guiou o meu olhar para essa trajetória, para eu chegar nos contemporâneos, na verdade, né, eu cito Foucault, eu cito Bourdieu, eu cito Durkheim, né, eu cito esse pessoal Feuerbach. que foi muito importante, né, Feuerbach, né, eu sinto esse pessoal foi muito importante para mim, mas o que me fez chegar neles foi Aristóteles, Quintiliano, né? Foi pegar obras, por exemplo, como o Canocchiale aristotélico, que era uma obra muito lida nesse século XVII, XVIII. E aí você me diz assim, mas por quê? Porque essas obras estão te ensinando a fazer um bom discurso. Perfeito. Como ter um bom discurso. No caso do Aristóteles, é como é o teatro, né, um discurso, uma boa oratória tem a ver com uma boa apresentação, né? No caso do Quintiliano, né? Como você vai se apresentar no Senado romano, que é a grande preocupação dele, com gestos, com as palavras. Não adianta você falar bem se a sua toga estiver suja. Ele escreve isso. O que vai ser interessante é que vão ser esses livros que fazem a norma culta do século XVII e XVIII, e são esses livros que você vai encontrar em Minas Gerais, no Seminário de Mariana. Você vai encontrar esses livros sendo lido ou na biblioteca dos Inconfidentes, em Minas Gerais. Então, quando eu faço esse caminho, e eles estão preocupados assim, se esses autores clássicos, eu fui nos clássicos, já que aqui eu estou com um doutor em antiguidade, aí é para você conversar comigo. Nós vamos ter que ter entrevista agora. Porque foram eles que me ensinaram a olhar o barroco. Porque era essa literatura do barroco. Mesmo a gente tendo autores, que a gente chama, né, literatura barroca, mas você pega um Padre Vieira, ele só é capaz de escrever daquele jeito porque a literatura, os livros de cabeceira dele, são os livros da Antiguidade Clássica. Bacana. Muito é Grécia bom. E é Roma. Então, Isso. E eles dizem lá como no teatro, se vai ser visto de longe, se vai ser visto de perto, se você tem que colocar embaixo, se você tem que colocar em cima. Desculpa. Então, assim, foram esses autores que, na verdade, que me ensinaram a olhar aquilo que eu vi, a cultura material. Que eram autores da época que eles liam e, por consequência, eu acabei chegando nos que vão discutir discurso, poder e tudo mais no século XIX e XX, que quando você também vai fazer uma biografia desses autores, eles chegaram aí, de alguma maneira.
É verdade. Poxa, que né? legal, cara, saber disso. E assim, você já antecipou algumas coisas que eu tinha colocado aqui. Eu ia chamar Ué, atenção vamos. exatamente para isso, para o fato de que é, você faz um trabalho que tem uma identidade epistemológica muito clara, Uhum, mas você é interdisciplinar e transdisciplinar o tempo todo, e você vai dialogando, inclusive, com a filosofia, né? Você já citou sim. Aristóteles, Bourdieu, sem falar dos Uhum, dos grandes teóricos aí da história, como Deleuze vai aparecendo no seu uhum, trabalho, o sim, próprio Legoff, enfim, né? Você trabalha com Eliade em alguns momentos, né? E aí eu acho que entra muito da importância desse grande intelectual que é o Londonho, né? uhum, Que te acompanhou, uhum, enfim. Mas assim, então eu vou pegar um ponto aqui que eu também tinha destacado que eu queria que você falasse um pouquinho. A gente já está encaminhando, a gente já está chegando nos finalmente, viu, Horácio? Falta Ah, que pouquinho, passa pena, que rápido. pena, que Conversa boa pena. é assim, passa rápido. Hum, Olha só, no seu texto, né, você está o tempo todo aí dialogando não hum, só com a história da arte, mas com a narrativa sim, bíblica. Isso me chamou muita atenção, né? sim. Você dialoga com a narrativa bíblica, porque afinal de contas Uhum, a maior parte dessas pinturas das diversas igrejas, né? E é bom dizer aqui que você, quando uhum, eu falei da travessia pela Estrada Real, você passa por Sabará, você passa, não, né, não, quando a gente pensa que é só Ouro Preto, não, é é, Mariana, é não, Ouro são, Preto, é são Sabará, muitas é São João del cidades. Rei, é Congonhas, é São levantamentos Tiradentes, imensos, é impressionante. E para se entender o que determina essa arte sacra produzida no Brasil no século XVIII, mas que tem muito de não sacro também, que né, vai se Uhum, definindo com o tempo. Como que se deu essa dinâmica interdisciplinar em que você está ali trabalhando com Bíblia, com arte, com uhum, história política, com essa observação tanto quanto socioantropológica, né? Porque você não uhum, ignora o cenário econômico, o cenário social, né? Do momento em que uhum. essas obras estão sendo produzidas, além, é claro, do seu diálogo com a filosofia e com a literatura. Mas eu queria que você chamasse, se possível, você desse mais atenção a esse diálogo com o texto bíblico, Uhum, porque eu que estou lendo o trabalho, né, por uhum, questões editoriais, fica mais fácil, né? uhum, Eu tive contato com o texto dessa maneira. Os nossos queridos aqui que estão nos acompanhando terão daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Mas assim, quem lê e vê a extensa quantidade de passagens bíblicas que você menciona percebe que, embora haja muitas passagens bíblicas, não é uma leitura teológica, uhum. né? Não é uma leitura de É, diálogo, né? Você está dialogando sim, com o texto bíblico para explicar não o texto bíblico, mas para explicar a sim. obra de arte. Como que foi essa experiência de trabalhar com a Bíblia como literatura? Nossa, foi fascinante, porque assim, aí de novo, assim como que eu tive que ir para os autores clássicos para entender aquilo que eu via, o que era Uhum, o que se lia, né? Eu tive que ir para a Bíblia porque era o que se lia, é o suporte para a composição dessas imagens. E uhum, aí um autor, para mim, especialmente importante nessa busca tanto dos autores clássicos também quanto dos autores é, teológicos e chegar na Bíblia, por exemplo, é o João Adolfo Hansen, que é o professor da uhum, literatura da USP, porque ele é o intelectual no Brasil que faz esse caminho, né? uhum, Na hora de ler o Padre Vieira, vou usar quem? Quem o Padre Vieira lia. E são os uhum. autores clássicos e tal. E é a Bíblia, né? Então ele brincou comigo, ele estava na minha banca de doutorado e ele foi meu professor, né, na pós-graduação em Ouro Preto. Ele deu muito esse olhar para mim nas nossas conversas sobre assim que da pesquisa de falar sobre vários textos que essas pessoas estão lendo na época, e você pode até dizer assim para mim, mas as pessoas na época não sabem ler, elas não leem a Bíblia, por exemplo, né? As pessoas Uhum, não leem, mas ela está desenhada. Alguém uhum, leu.
Você fala, mas o artista não leu, mas ele viu alguma gravura de que alguém que leu. Então, assim, quando a gente vai buscar, você vai chegar nessa fonte. Então, se eu não entendesse da Bíblia, aí que foi interessante entender, foi ver que a Bíblia também, na hora de pintar, né, esculpir, você tem aquele universo gigante, né, na Bíblia, e você fala assim, eles foram escolhidos, né? Aí que chegou um outro problema para mim. Então, assim, escolheu-se o quê? O que dessas passagens? Porque o nosso olhar já está viciado. A gente vê as mesmas passagens, né, em todas as Bíblias. Isso é independente do estilo artístico, né? Sim. Mas parece que nesse momento que a gente está conversando ali dessa pesquisa, a Bíblia ela foi me mostrando os pontos essenciais dessa conversa e os personagens importantes dessa conversa. Porque aí eu tive que ir para o texto bíblico e para o texto bíblico me dizer quem eram esses personagens. Assim, eu precisava da biografia deles. Eu precisava do Abraão, eu precisava mesmo saber quem era o Ló, eu precisava saber quem eram os profetas. E fui vendo, né? Eles eram chefes de clã, chefes de família, patriarcas, reis. O rei Davi. Um discurso, o rei Davi, que é o principal quando você pensa. Aí assim, eu fui criando também toda uma genealogia de sangue nobre nos personagens bíblicos, né? E aí, assim, e foi um aprendizado incrível, porque eu tive que ler a Bíblia e percebi o quanto sem isso não dá para estudar arte. Então, assim, e aí ficou uma coisa fascinante para mim. Eu tive que entender a lógica da própria igreja, e aí quando você cita o Legoff, não dá para estudar barroco no Brasil se você não for para a Idade Média, né? Você tem que imaginar que o barroco está reagindo à reforma do Lutero. O Lutero é um mundo moderno, né? É uma leitura moderna da Bíblia. Né? O barroco está dizendo, não, os princípios bíblicos são aqueles lá de sempre. É o discurso medieval que volta, é o uso da pintura no sentido mais medieval possível. E tem um comentário aqui, ó, da Cláudia Leal, ela fala, a lógica do barroco. Né? Sim. É a lógica por aí, do né? Porque você mistura o discurso clássico, dos autores clássicos que nós estamos conversando, grego-romano, não só, mas hoje vão ficar aí, misturando com a Bíblia, para ler a Bíblia. Isso é teologia. Isso é o que se faz desde o começo do cristianismo. É usar a filosofia clássica, que os cristãos identificam aquilo com a qualidade que aquilo tem, né? Pena que esses autores nasceram antes da vinda de Cristo, não é isso? Eu acho que é o único defeito que esses pensadores têm. Quer dizer, e vão juntar, não, a gente está brincando com isso, né? Mas assim, né, de você vai juntar, você vai usar esse conhecimento para fazer uma leitura bíblica. Então, assim, eu não poderia também ficar só com um pedaço da história. Eu tive que fazer um pouco a trajetória da cabeça das pessoas da época, que é a coisa mais difícil que tem. E a coisa assim, é a coisa mais difícil que tem, né? Porque a gente nunca vai ter 100% a clareza disso. Mas o que mais, aí para voltar à sua pergunta lá de trás, o que me forçou aí atrás desse mundo transdisciplinar aí, interdisciplinar e tudo mais, foi o objeto, foi a questão material. Ele foi o documento que me fez buscar tudo isso. Assim como se fosse um documento escrito. Então, por exemplo, eu chego no documento sobre a obra, que também ele é importante para mim, mas sobre uma outra ótica, sobre a encomenda, porque encomenda-se mesmo, quero uma Nossa Senhora, eu quero isso, não sei o quê. Mas ele chega já como secundário, ele não é o meu primário. Meu primário é a obra em si. Sim. E a obra em si, sem Bíblia, não tem arte. Porque você tem que pensar, até para representar a Bíblia, na questão dos gestos. Você não pode mostrar joelhos assim, de personagem. Olha. Você não pode mostrar ombros assim. Você fala assim, mas a moda da época permite. Para algumas situações, para outras situações não permite. Como é que esse personagem está representado? Meninas vai ser usada. Em algumas imagens, as santas, os seios estão mais acentuados do que deveriam estar. Isso vai te dando um pouco o que é a moralidade até da própria capitania. A moralidade. Que bacana. Por que permite isso, né? Eu destaquei aqui uma sequência, né, de duas pinturas que no livro vão sair como figuras 56 e 57, que são a morte do justo e na sequência vem a morte do injusto.
E isso me fez lembrar muito uma obra que foi meu objeto no doutoramento, do Lactâncio, sobre a morte dos perseguidores. Né? Essa coisa do Deus que castiga, né? Ou do Deus que beneficia, dependendo do... E as expressões, os traços, as cores, as imagens que aparecem ali conjuntamente, que compõem, né? Que compõem o cenário, é muito bacana. Horácio, estamos chegando no final, e aí eu destaquei um pontinho da conclusão para você falar e aí fechar, porque assim, não dá para a gente falar tudo, que senão a gente acaba com a expectativa, né, do leitor, da leitora, né, a gente quer, mas teve um ponto que você retoma na conclusão, né, que perpassa toda a obra, né, a problemática da relação entre a arte e os sistemas dominantes, a teoria, né, que, como você já explorou bem, que marca a identidade do teu trabalho, né, e esse diálogo o tempo todo com os textos clássicos, o protagonismo do barroco, do rococó nesse processo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, que é quando você diz que toda essa arte se deu graças a um esforço coletivo. E esse esforço coletivo tem a ver com a participação das associações leigas e da população, de um modo geral. Como que é isso? Como que é isso? Essa participação, enfim, eu acho que tem muita... Eu acho que isso são relações de poder, né? Porque você tem palavras de ordem aí para que essas pessoas participem desse processo. Eu acho que a coisa não é tão voluntária, enfim. O que você pode dizer para a gente sobre o funcionamento dessa dinâmica toda? É a gente entender que a religião, que o cristianismo, de alguma maneira, ele vai ser o lastro social dessas pessoas nesse momento da história, nessa região que a gente está conversando. Mas isso vale para o Brasil colonial como um todo. Isso não significa que essas pessoas sigam à risca as regras e os preceitos da igreja, não é isso. Mas a igreja, ela é um espaço de sociabilidade, né? Então, assim, assim, eu gosto muito quando... Eu tenho, acho que uma frase aí no texto em algum momento, porque me lembra Guimarães Rosa, e eu sou um autor que eu sou apaixonado. Que é um dos autores com os quais você abre o livro, né? Guimarães Rosa. Com certeza, é ele, porque é como se fosse assim, é como se nesse sertão, eu quero pensar como Guimarães Rosa, nesse sertão que era Minas Gerais, desbravar isso aqui por conta do ouro e só querer ouro, né? Perfeito. Assim, no começo nem se planta para comer, as pessoas passam fome com ouro na mão. Assim, as igrejas com o tempo passam a ser esse núcleo que as pessoas podem se encontrar. É o palácio, é o clube social. Se a gente pensar hoje, é a piscina, é o cinema, é o shopping center. Vai ser a igreja nesse lugar. Então, e a fé, ela é real, mesmo que eu não siga, mesmo que eu faça os meus pecados cotidianos. As pessoas têm fé, as pessoas têm medo, é a questão da morte do justo, do injusto e tudo mais. Então, assim, em Minas, com medo do desmando do ouro, desse ouro ser contrabandeado, as ordens religiosas foram proibidas, os conventos, os mosteiros. Ficou a cargo da população erguer as suas próprias igrejas. Se unirem em associações, então os brancos têm as suas próprias associações, brancos pobres as suas, brancos ricos as suas, os negros os seus, os mulatos os seus, enfim, né, os mestiços, tem para toda a ordem, né, de classe social. E essas pessoas lutam para ter a sua própria igreja, elas não querem frequentar só a matriz, elas querem ter o seu próprio canto. E para isso elas vão fazer de todo o esforço possível para enfeitar essa igreja, põe aspas, da melhor maneira possível. Claro que essa igreja não é enfeitada de qualquer maneira, vai seguir os preceitos religiosos que a gente está conversando aqui, pedagógicos, né? Então é um esforço social. Agora eu quero que a gente imagine de quermesse, de doação, de busca por dinheiro, de doação de joias. Essa religiosidade popular mesmo, né? Religiosidade popular. Na prática, né? E querer pagar, por exemplo,
o melhor artista, né? Por exemplo, poder ter um aleijadinho. Então, por exemplo, quando a gente entra nas igrejas de negro, elas são lindas, elas são consideradas mais ricas até do que igrejas de brancos em muitos momentos, né? Então, assim, isso é um esforço coletivo de todo mundo, não é só o clero. Horácio, nosso tempo está acabando, cara. Vamos nos despedir. Quero, assim, agradecer demais a você mais uma vez. Em setembro o livro tá aí, muita gente perguntou aqui quando sai o livro, aí a Aline tá me ajudando aqui respondendo, porque eu não sei conversar aqui e responder ao mesmo tempo, então ela fica ali respondendo pro pessoal. O livro sai em setembro, O Palácio de Deus e o Templo do Rei, e aí nós faremos uma nova live, faremos um lançamento, vai ser mais detalhada, a gente vai mostrar o livro para as pessoas. Então eu quero te agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, enfatizar para o pessoal conhecer as nossas redes lá no Facebook, o site da editora Ramalho Edições Acadêmicas, aqui no Instagram. E assim, passar para você dar a palavra final, meu amigo. Você que é o protagonista. Jéssica, porque você, né, o convite partiu de você, partiu da Ramalhos Editora, me deixou muito feliz. Você viu que quando você me convidou, eu disse sim, né, prontamente. Eu já tinha tido outros convites, outras coisas, mas assim, tem que ser com quem a gente tem afinidade. Né, você sabe do que eu estou falando, você é um pesquisador, você é um doutor, então assim, né, um pedaço da nossa vida está ali, da nossa biografia tá ali, quer dizer, né, a nossa paixão também tá ali, né, assim, então eu tenho que ser com alguém que vai olhar para o nosso trabalho com um olhar diferente. Você tem esse olhar, e assim, cara, e pela história que a gente tem em conjunto, né, de formação juntos. Eu já disse a você, né, que naquela época eu já era editor, e eu falava assim, um dia eu vou publicar essa tese do Horácio. Então, olha, pensa aí, quer dizer, então não isso há 12, 13 anos. Eu me sinto tão lisonjeado por tudo isso, então eu só tô aqui para agradecer, né? Tá bom. Até depois eu queria até que você falasse, porque muita gente ontem mandou recado falando assim, eu não vou poder estar na live de manhã, pergunte pro Jefferson se vai estar disponível em algum lugar. Vai ficar. Então, a gente já fica disponível aqui no canal da editora, né, no IGTV, mas depois a gente faz uma ediçãozinha com uma apresentação para disponibilizar nas outras redes também. E aí, se você também puder compartilhar, o pessoal que está aqui acompanhando puder compartilhar, seria maravilhoso. E semana que vem, Pedro Paulo Funari aqui com a gente às 10 horas. Horácio, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, viu, Jéssica? Bom restinho de sábado para você, bom fim de semana. E vamos conversando. Grande abraço, grande beijo e aproveita Minas Gerais. Abraço para todo mundo que está aqui. Quero dar um abração também para todo mundo que veio assistir a gente. Isso é muito bom. Muita gente querida está aqui. Isso é muito verdade. Bom. Muito bom. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Falou, gente. Tchau, tchau.